Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar 10 coisas que me fizeram tornar uma mulher mais feminina. Muitas dessas coisas eu ainda estou praticando e outras eu quero começar a praticar mais, mas essas 10 são coisas que me fizeram sentir mais diferente. E aqui eu não vou falar sobre usar maquiagem, usar vestido, até porque é uma forma assim da gente se sentir bem. Se você se sente bem, então tá ótimo, mas se você não se sentir bem com isso, não adianta você vestir um vestido todo rosa, todo florido, ou usar uma maquiagem das mais chiques e você não se sentir bem. E tem muitas coisas que não são sobre a forma de vestir, sobre aparência ou sobre beleza, e sim sobre o nosso interno. Lá em 2020, há uns anos atrás, né, eu nunca imaginava estar gravando este vídeo, porque eu era uma mulher dark. Na minha cabeça, gente, eu não era nada dark. Mas assim, eu só queria usar preto. Só queria usar aquelas tranças assim de lado, não tem? Toda rock. Gente, eu odiava rosa de um tanto. Eu acho que o meu estado emocional dizia muito sobre a forma como eu me vestia. Porque nunca foi sobre eu odeio rosa. Eu tava passando por um momento assim, muito difícil. E eu só queria usar preto, só queria... Gente, eu tava numa fase muito rebelde da minha vida. Mas com o passar dos anos eu fui me curando dessas feridas, dessas coisas do passado, e eu tenho sentido que eu tô me tornando cada vez mais uma mulher mais feminina. E hoje eu quero ser a mulher mais feminina do mundo possível. Eu sei que eu não sou a mais feminina, mas eu quero me tornar um dia. Então, sem enrolação, vamos para o primeiro passo. Eu comecei a me arrumar mais, gente. Eu achava que pra ir para um supermercado, pra ir pra qualquer lugar, eu tinha que ir desarrumada. Eu não precisava ir tão arrumada, aí as pessoas vão me julgar. Lá as pessoas não vão estar tão arrumadas, então eu não vou precisar me arrumar. Mas hoje, gente, se não tiver ninguém arrumada, eu vou ser a pessoa arrumada. Se, ninguém vai estar arrumado, os problemas dos ninguém, eu vou estar. As pessoas até costumam dizer que eu vou pra escola como se eu estivesse indo pra um desfile de moda. Lá no meu 8º, 9º ano, eu amava ir pra escola toda descabelada, com roupa nada a ver, chinela havaiana. Hoje em dia, gente, pra mim, isso é um insulto. Eu só vou com as minhas roupas mais bonitas, até porque a gente tá aqui nessa vida de passagem. Eu não sei se amanhã, se semana que vem, eu vou conseguir usar aquelas roupas, ou sabe lá o que vai acontecer. Então eu uso do bom e do melhor. Se qualquer lugar que eu vou, eu uso minha melhor roupa, eu uso meu melhor calçado e eu tô amando isso. Eu melhorei a minha postura, porque a gente tem um costume de ficar assim. Anda assim, anda assim. Gente, a gente tem que andar assim. E não melhorou só a minha postura, mas também a minha coluna, gente. Porque quando a gente fica assim, dá até uma dor nas costas, assim, né? Mas, Alessandra, eu não consigo ficar com a postura reta. É costume. Se você fizer sempre ficar assim, ó, Alessandra, a postura, falando pra você mesma, logo você vai se acostumar, nem vai perceber quando ficar com a postura reta. Gente, usar o melhor sapato, a melhor roupa, mais feminina. Mas se tu andar assim, não vai passar uma imagem legal, não. Terceiro passo, eu comecei a ouvir mais e reagir menos. A gente tem um besta costume de reagir a tudo que as pessoas falam, de falar, de rebater tudo que as pessoas falam. Às vezes a gente nem escuta o que a pessoa tem pra dizer, ou então a pessoa nem terminou de falar, ela tá falando uma frase, uma história, e você já entra no meio, já interrompe, já falando outro assunto, ou contando uma história da sua vida. Eu parei com isso e eu parei a escutar mais as pessoas. E entrando nesse passo, que nem tava aqui na minha lista, mas eu vou falar pra vocês, eu comecei a olhar as pessoas mais nos olhos. Quando as pessoas contam uma história, quando as pessoas falam alguma coisa, eu olho no olho. Gente, lá em 2020, eu não aguentava olhar no olho de uma pessoa. Sabe quando a pessoa tá contando uma história e olha assim no olho e você fica incomodada de olhar no olho daquela pessoa? Mesmo eu não me sentindo tão confiante, eu passei a olhar mais no olho da pessoa e as pessoas sentem até mais uma confiança, até mais assim uma postura, uma elegância por você olhar no olho dela. Até porque, gente, é chato você conversar com uma pessoa e a pessoa tá assim, ó, e olha pras mãos. Tem gente que tem essa mania.
E gente, a gente se sente muito desconfortável, mas pensa o tanto que é desconfortável para outra pessoa que tá falando uma história, uma coisa interessante. Ela vai achar que você não tá nem ligando porque ela vai falar, ou que você não tá escutando ela, ou que você tá dando a mínima. Então, assim, passa uma vibe de não gostei, não quero de amiga, entendeu? E depois que eu comecei com isso, eu melhorei muito os meus relacionamentos com pessoas próximas, com amizades. Então, assim, tem me ajudado muito a olhar no olho da pessoa, porque aquela pessoa sente a cumplicidade sua, sabe? Sente a sinceridade apenas olhando pro seu olho. E o próximo passo é, eu comecei a me vestir de uma forma mais feminina. Como eu falei pra vocês, eu só gostava de usar roupa dark, coturno, eu só usava coturno, roupa dark, assim, roupa preta, né, que eu quero dizer. Meu cabelo, enfim, gente, tudo. Eu odiava aquelas tiara, por mais que hoje também já passou da moda, mas, gente, eu odiava. Roupa rosa, eu odiava. Roupa, assim, mais folgadinha, sabe? Vestidinha, assim, mais modesto, eu odiava. Tinha que ser tudo justo. Mas é tudo questão de fase, né, gente? Foi passando um tempo, assim, eu não fui me sentindo mais tão confortável com aquelas roupas que eu estava vestindo. E aí, foi mudando meu guarda-roupa, fui comprando mais coisas rosas. Não é nem questão, ai, Alessandra, mas eu quero ser feminina, não quero usar roupa rosa. Ser feminina, gente, não é sobre usar roupa rosa, tá? Mas eu comecei a me sentir melhor com roupa rosa, melhor com vermelho, melhor com outras tonalidades de cor. Como eu disse no começo, é sobre você se sentir bem. Às vezes você quer ser feminina, mas não quer usar roupa rosa e não tem problema nenhum. E o quinto passo, que eu acho, assim, muito importante, eu parei de me comparar com outras mulheres. Então, assim, se você também faz isso, é bom você parar e pensar se você se compara com outras mulheres. Porque, assim, gente, a gente não pode ter essa rivalidade feminina. E outra coisa, pra sua paz espiritual também. Porque sabe quando a gente vai num evento e a gente olha outra pessoa, nossa, o vestido dela é muito mais bonito que o meu. Às vezes você tá linda, maravilhosa, seu sapato tá lindo, mas você gostou mais do dela. E aí você já começa a se comparar com outra mulher. Às vezes a rivalidade feminina é tão grande, a comparação é tão grande que você cria ranço daquela pessoa. Você começa a não gostar daquela pessoa, começa a sentir ranço da voz, de tudo. Comecei a admirar outras mulheres em vez de competir com elas. Nossa, você tá linda hoje, que vestido maravilhoso. E não assim com tonalidade de inveja, gente, longe disso, longe de inveja. Se a competição tá grande, imagina a inveja, tá? Então vamos expulsar a inveja de nós, vamos expulsar. Assim, é mais questão de você olhar pra outra mulher, em vez de você comparar, nossa, ela tá mais bonita que eu, você olha e fala assim, caraca, a beleza daquela mulher é linda. Até porque a gente tem que aprender que cada pessoa tem a sua beleza interior, cada pessoa tem a sua peculiaridade. Então a gente se comparar com outra pessoa é uma besteira tão grande, porque às vezes outra pessoa é morena, tem cabelo cacheado, que é totalmente diferente de mim. E não só por causa que ela é morena, que eu não sou bonita. Só porque ela tem um cabelo cacheado, que o meu cabelo não é bonito. Entendeu? Só que a gente tem características diferentes. E a nossa energia, gente, ela muda. Ela muda assim, mas num nível tão absurdo, porque a gente porque quando a gente compete com outra pessoa, naturalmente a gente sente inveja daquela pessoa. E inveja é uma energia muito pesada. Você conviver com uma amiga, conviver com outras pessoas que sentem inveja de você é numa energia assim tão absurda, tão pesada, que não é nada bom. Então você eliminando a competição vai eliminar a inveja e tudo vai melhorar até nos seus relacionamentos. Próximo, eu amo hoje em dia mais que antes, eu odiava de todo o meu coração, é usar sandálias e saltos. E isso mudou assim minha imagem, gente, muito, porque antigamente eu só gostava de usar coturno. No meu guarda-roupa só tinha coturno e mais coturno. E assim, eu só usava isso, coturno preto, né? Porque gente do céu. Enfim, e hoje em dia eu sou apaixonada por salto, por sandálias, sabe? Por aquelas sandálias, mesmo sendo rasteirinha, mas sendo tão delicadinhas, que é maravilhoso. Complementa, assim, seu look maravilhoso. E o salto, gente,
Um salto deixa você muito feminino, um salto fino. Ou às vezes, se você não gosta de salto fino, claro, você tem que se sentir bem. Se você prefere uma papete, uma rasteirinha, tá tudo bem, tá? Mas eu amo uma papete, uma rasteirinha também, mas eu amo um salto. E hoje em dia, eu tenho uma coleção. E os coturnos que antes eu utilizava, hoje em dia, gente, tá ali, parado. Não uso, não me identifico mais com eles, por mais que eles são bonitos. Mas assim, sabe, não combina mais assim com a minha essência. Agora esse, gente, é um pouco polêmico, assim. Eu parei de fazer coisas de homem. Ai, Alessandra, mas como assim? Eu parei de fazer serviço de homem. Sabe aquela mulher que quer ser o Pereirão, sabe? Deixa uma energia muito masculina. E por mais que pode ser polêmico, se a sua opinião for diferente, tá tudo bem, tá? Eu não tô aqui pra julgar e nem militar ninguém. Ao contrário, tá, gente? Assim, ai, meu marido não capinou minha horta, eu vou lá capinar. Sandra, por que isso? Gente, eu moro numa cidade pequena, que é praticamente roça. Aqui todo mundo é de roça, todo mundo mora em fazenda, em sítio, enfim. E eu fui criada em sítio. E as pessoas ao meu redor, assim, vizinhos, outras pessoas, tipo, trabalham mais do que o próprio homem. Tiram cacau, faz tudo que o homem faz. Mexe com gado. Mulher que, inclusive, faz mais coisa que o homem. Eu conheço gente que trocou de lugar com o marido, que o marido fica em casa e que a mulher vai pros pastos mexer com as coisas de homem. E eu sou totalmente contra isso. E eu até brinco com o meu marido. Gente, nunca vão me ver indo pro mato caçar um bicho. Nunca vão me ver indo para um lugar de homem. Nunca vão me ver em cima de uma moto para fazer trilha, essas coisas, porque eu acho que me deixa muito macho, sabe? E eu não quero passar uma imagem de macho, eu quero ser mulher. O que eu quero, por mais assim que a nossa sociedade está contra, eu quero ficar em casa, fazer um bolo. É essa a energia que eu tô atualmente. Por mais que quando eu era pequenininha eu fui criada também dentro de pasto, mexendo com gado. Mas, gente, não é pra mim. Eu sei que tem muitas mulheres que amam moto, que amam gado, que amam tudo. Mas eu não me identifico nada com isso. Não é, gente, porque eu fui criada assim, ela foi criada muito mimada. Não, fui criada totalmente diferente. Até 2 anos atrás, eu mexia com cacau. Eu trabalhava no cacau também, por mais que eu odiava, mas eu ia trabalhar no cacau. Eu mexia com gado, não era o que eu gostava, eu ia obrigada, mas eu ia. Porque tem aquele ditado, tempos fáceis faz homens fracos e tempos difíceis faz homens fortes. Por mais que eu trabalho, lógico que eu vou ajudar o meu marido em casa, mas eu nunca vou pegar a responsabilidade dele e falar, não, amor, não se preocupe, eu vou fazer tudo, Tem muitas mulheres que pagam aluguel. Eu nunca vou em um restaurante e vou falar, não, meu amor, não se preocupe, eu pago a conta. Nunca! Pelo menos um sorvete pra mulher. Porque você não tem dinheiro pra pagar um sorvete pra mulher. Imagina quando tu casar, minha filha. Imagina quando tu casar. A fubanguice que não vai ser. Alessandra, mas ele não é ricaço. Não é questão de ser rico. É questão de falar assim, ó, minha esposa gosta e eu vou fazer por ela. Entendeu? Eu não tenho dinheiro, mas eu vou pagar R$2 de um picolé, porque ela gosta. O próximo passo que, assim, eu parei de fazer e hoje eu acho ridículo quando eu vejo uma pessoa fazendo, parece que dói na alma, eu parei de falar mal de mim. Gente, a gente tem uma coisa assim que a gente fala mal da gente, né? Ai, nossa, eu sou uma péssima pessoa. Ai, eu sou muito briguenta. A gente tem esse costume de falar os nossos defeitos para as pessoas. As pessoas não precisam saber nossos defeitos, não. Eu não falo sobre os meus defeitos, não falo mal de mim, gente, não. Eu acho muito ridículo quando eu chego em um lugar e vejo uma mulher se diminuindo, falando mal de si. Gente, pra mim é o cúmulo. O 9º é meio puxado pro 8º, que é sobre eu aceito elogios. É mais ou menos na mesma pegada, gente. Porque sabe quando a gente recebe elogio? Amiga do céu, que blusa linda, essa blusa. E tá, você fala, amiga, comprei na Shein. Não, paguei R$20 nela. Fala assim, ai, amiga, obrigada.
Pronto. Não precisa dar explicação, ela não perguntou onde foi que você comprou, ela não perguntou quanto você pagou, ela só elogiou. Aí outro exemplo que eu vou dar pra vocês. Amiga do céu, teu cabelo tá lindo hoje. Ah, não, amiga. Comprei um shampoo esses dias, não gostei. Ele tá horrível, todo parecendo laranja, todo seu bagaço. Não, fala assim, ah, sério, você achou? Obrigada. Recebe o elogio. Agradeça pelo elogio em vez de ficar falando, ah, mulher, tô horrível. Pra que falar isso? Tanto que eu tô feia hoje. Isso é ridículo, tá? Se você faz isso, mulher, pelo amor de Deus, para agora. E o último eu aprendi a ter mais leveza comigo mesma. Eu aprendi que nem tudo precisa ser feito na rapidez, nem tudo precisa, ai, meu Deus, preciso fazer agora, neste momento. Ai, não, gente. Eu respeito o meu tempo, eu respeito a minha capacidade, o meu corpo mesma, e eu quero que cada vez mais os ambientes que eu esteja seja leve também, porque, gente, é horrível você não ter paz. Eu sou uma pessoa assim que muitas vezes na minha vida não tive paz, e hoje o que eu prezo é ter paz, é ter leveza, é o ambiente que eu esteja ser leve, não ser aquele ambiente que fala mal de todo mundo, aquele ambiente que só fala de coisa ruim, que só fala sobre política, sobre quanto os presidentes, os prefeitos, todos é ruim, entendeu? Por mais que eu tenha a minha opinião, mas eu não gosto de estar nesses ambientes que só sabem falar mal. Não quero, pra mim tá sendo cada vez mais longe melhor. Porque pode não parecer, pode, gente, mas isso vai pra nossa alma e isso adoece a nossa alma. Adoece, e se você não tomar cuidado com os ambientes que você frequenta, com os lugares, com as pessoas que tá contigo, ou até consigo mesma, com redes sociais, vai adoecer, você vai ficar doente. Então eu me permito descansar, eu me permito pedir ajuda. Tem gente que não gosta de pedir ajuda, quer ser sempre forte ao mesmo tempo. Eu peço ajuda, eu não tenho problema nenhum, principalmente pro meu marido. Mas assim, tem que saber pra quem te apoia, quem que tá contigo. Porque não adianta também pedir pra uma pessoa que não se importa com você. Então eu me permito ser leve. E pra você que não é leve, pra você que se cobra muito, pra você que quer ser sempre forte o tempo todo, eu te aconselho, começa a aprender, começa a treinar uma jornada pra ter uma vida mais em paz. E lembrando que essas coisas são coisas que funcionaram pra mim, até porque nada é um padrão. Se você não se sente bem com algumas coisas dessas que eu te falei, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Às vezes você se sente bem com coisas que eu não me sinto. Cada pessoa tem a sua peculiaridade, então a gente não vai se comparar, como eu falei já anteriormente. Cada pessoa tem o seu processo. Nada do que aconteceu aqui foi do dia pra noite, assim, bapuf, transformei, não foi. Foi a base, assim, de 2020 para 2025. Tem que entender também que ciclos se encerram. Como eu, lá em 2020, eu tava em um ciclo totalmente diferente, uma vibe totalmente diferente. Eu, de 2020... nunca imaginaria que eu, de 2025, eu estaria desse jeito. Mas eu sou muito grata, gente. Eu sou uma pessoa, assim, que eu estou feliz com quem eu sou. Se você tá nesse processo, vai com calma, tenha paciência. Me siga, que aqui no meu canal tem vários outros vídeos que você vai amar e que vai te ajudar muito nesse processo. Se esse vídeo te ajudou com alguma coisa ou te fez refletir sobre algo para mudar na tua vida, curte esse vídeo, comenta, que tem muitas coisas para mim melhorar, eu sei disso, tem muitas coisas, mas essas coisas ainda estão no processo. O processo ele nunca acaba, gente, a gente sempre tem uma coisinha para melhorar, né? Eu sei que para mim ser uma mulher ainda mais feminina, eu preciso de muitos outros passos. Mas esses são alguns passos que transformaram a minha vida e sei que vai ter muitos outros que vai continuar transformando. Então foi esse o vídeo. Um beijo!